Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora da anistia, né? Que o governo agora veio com um papo de que não tem que aprovar anistia, que não tem que aprovar urgência, porque a urgência, apoio da maioria, a urgência não garante tramitação e não sei o que lá, mas o problema é que garante sim, pelo regulamento da Câmara, se tiver 257 votos, garante a tramitação. E além disso, há um acordo com Hugo Mota para colocar em votação quando tiver a maioria, quando tivesse os 257 votos, né? Então o governo Lula está tentando dar um jeito de voltar atrás, de impedir a tramitação desse negócio, porque sabe que se tramitar vai passar. E se passar, vai ficar ainda mais clara a vitória de Bolsonaro nessa história toda. Como eu já falei para vocês, o grande problema para a esquerda nisso daqui é que isso mostrou uma força de Bolsonaro enorme, né? E daí o pessoal tá apavorado, STF, esquerda, essa turma toda aí continua apavorada porque não sabe o que fazer, né? E eles não querem passar de jeito nenhum essa votação da anistia. Bom, vamos ver aqui quais são os truques que o governo Lula pretende usar. Ele pretende botar outras votações de urgência na frente, o que não faz sentido nenhum, um absurdo isso, mas enfim, estão querendo fazer isso aqui. Vamos ver qual é a chance disso dar certo ou dar errado. Essa notícia foi sugerida por Caralisson, Leno Brega e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, o pessoal tá desesperado, estão tentando achar uma saída para isso daí. O Hugo Mota está querendo negociar, fazer um acordo negociado, porque viu que não vai ter jeito, ele vai ter que botar para votar isso em algum ponto, né? Porque lembra, o Hugo Mota comprometeu-se a botar em votação a urgência com os 257 nomes. E mais do que isso, pelo regulamento da casa, se tiver já a assinatura dos 257 nomes, ele é obrigado a colocar em votação a urgência do projeto, né? Para consolidar isso daí. O pessoal tá falando aqui, ó, a nova arma do governo Lula contra a anistia bolsonarista na Câmara, né? Eles querem explorar o fato de que tem 1000 requerimentos de urgência na frente do projeto do PL na casa. Tem um monte de requerimento de urgência que teria que ser votado, né? E o problema dessa história toda de votar 1000 requerimentos de urgência é que, ok, pode fazer isso, mas vai parar a Câmara. Vão ficar parando a Câmara para votar esses 1000 requerimentos de urgência? E, de novo, esses 1000 requerimentos de urgência não têm os votos para passar. É por isso que eles estão parados, porque não tem os votos. Aí, se você vai botar um negócio para perder, melhor não botar para votar. E é por isso que eles estão parados ali. Eles estão querendo usar isso como um truquezinho. Só que se eles usarem isso, o que vai acontecer? Vai ficar parada a Câmara, porque vai ter que ficar votando esse negócio de requerimento de urgência o tempo todo e acabou. O correto é fazer o que tem hoje. Se tem prova de que vai passar, se já tem assinatura de que vai passar, bota a urgência que vai passar, já tem a maioria. O Hugo Mota, ele não pode agir politicamente. Ele, como presidente da Câmara, ele tem que agir no interesse da Câmara. Se os deputados já têm a maioria dos deputados a favor de tramitar o negócio, tem que tramitar, não tem o que dizer, né? Aqui, ó, Câmara tem mais de 1.100 pedidos de urgência não pautados. Por que não seriam aprovados? É por isso que eles não foram pautados. Aí o governo quer dizer agora que vai pautar esses casos todos de urgência para esperar a anistia. Bom, ele pode fazer isso, vai parar a Câmara, né? Isso prejudica o próprio governo. O governo quer aprovar a tal da SUSP lá, da PEC da Segurança Pública, que eu acho que não vai passar, mas o governo está fazendo uma força danada para aprovar isso daí. Tem outros projetos também que o governo quer passar e que também acho que não vai passar, mas o governo não tem força para isso. Mas, de novo, se ele fizer esse negócio aqui, pode não pautar a anistia, mas não vai pautar mais nada também, porque vai ficar em votação de urgência todos os projetos de urgência que estão parados lá na Câmara, né? É um absurdo isso, não tem comparação. Para pedido de urgência, qualquer deputado pode pedir urgência de projeto, qualquer líder de partido pode pedir urgência de projeto. Mas aí fica a descrição do presidente da Câmara colocar em votação ou não. Se você tem a maioria dos votos para colocar em votação, aí é outra história, você já tem a urgência aprovada no final das contas. É só colocar em votação para uma mera formalidade de aprovar, já tem os votos todos ali, né? Essa é a situação aqui, essa é a nova arma, segundo a Malu Gaspar, que o governo Lula vai tentar contra os bolsonaristas na Câmara, né? O que é muito curioso nessa história, porque, em tese, né, o que o Lula tem a ver com isso, né? Isso é um assunto interno da Câmara. Repara como é que o que a gente está vendo aqui, na verdade, é o STF usando o Executivo para pressionar o Legislativo. O Lula, tá, olha aqui, ó, Lula avalia punir aliados que apoiam urgência e anistia, né? Avalia punir como? Cortar cargo, cortar indicação da pessoa e fazer um monte de coisa para
punir as pessoas que assinaram a lista. O pessoal que é da oposição diretamente não vai ser afetado porque não tem nenhuma indicação no governo, não tem nada, mas o pessoal que é do União Brasil ou do PSD e coisa e tal, e tem um monte dessas pessoas ali, pode ser prejudicado, pode resolver voltar atrás nessa história. Mas, de novo, cai naquele problema que o Lula tem. A maior parte do pessoal do União Brasil já é de oposição mesmo, já não ganhou nada com o governo Lula. Então não faz diferente. Esses partidos da base do governo que ele inventou, na verdade não são partidos da base, são partidos que ele comprou a liderança dizer que é da base, mas na verdade os deputados em si não são da base, não votam com o Lula, né? Então, a tentativa do Lula é essa. Para você ter uma ideia da dificuldade que o Lula está tendo, lembra, eu já expliquei para vocês, teve a reforma dos ministérios que o Lula tentou fazer e no final das contas arrumou uma confusão danada, porque ninguém queria entrar no governo. Os partidos não querem se comprometer mais no governo. Olha só, saiu o cara do União Brasil, o que saiu pela corrupção lá, como é que é o nome dele? Juscelino. E aí o União Brasil iria indicar o novo ministro dos transportes, né? Queriam botar o Pedro Lucas Fernandes, que é também do Maranhão, também do União Brasil do Maranhão. E o Lucas Fernandes disse que não vai querer não, porque se ele for, tá arriscado o Juscelino Filho ficar com a liderança do União Brasil na Câmara, ele prefere ficar com a liderança do União Brasil na Câmara do que ficar com o Ministério. Ou seja, repara como é que... E a gente está falando de duas pessoas aqui que são do União Brasil governista. Os dois são, tá? Tanto o Juscelino Filho quanto esse cara aqui são governistas, votam com o Lula. O nome deles não está na lista lá dos deputados lá que apoiam a anistia. Mesmo nessas pessoas, os caras não querem entrar no governo Lula. Por quê? Porque, de novo, para quê? O governo Lula não tem dinheiro para nada, o governo Lula tá uma bagunça danada. Quem tiver nesse governo vai ficar marcado, é barco que está afundando, né? É melhor ficar do lado de fora, assegurar a isenção e ter chance de se reeleger em 2026. Então o cara mesmo falou aqui que eles estão negociando, tá? Ele pediu 10 dias para pensar, porque eles vão negociar uma forma do Juscelino Filho não assumir a liderança do União Brasil, ou seja, o cara prefere a liderança do União Brasil na Câmara do que um cargo no governo Lula no final das contas. Olha que coisa. E aquilo que eu falo para vocês, cargo no governo Lula, cargo de ministro no governo Lula, meu amigo, é dinheiro, é nota de real. Imagina uma caixa cheia de dinheiro ali que ele pode botar a mão a hora que ele quiser. É isso que é um ministério no governo Lula, né? Normalmente os deputados gostam disso. Nesse momento tem gente recusando. Por quê? Estão recusando porque está mais do que claro que esse governo não vai a lugar nenhum, né? E estão tentando aqui, vão tentar um monte de coisa, mas eu falo para vocês, a gente já teve uma vitória enorme. O fato de a gente ter chegado no número de assinaturas já é uma vitória enorme, porque isso eles não esperavam, eles não achavam que Bolsonaro teria força para isso. Bolsonaro mostrou que está muito forte, isso já é uma vitória enorme. Mas mais do que isso, já se criou um clima que agora qualquer tentativa de interferência, seja do STF, seja do Lula nessa votação, só vai piorar a situação para eles. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Eu acho que essa semana agora que vem não vai acontecer muita coisa não, a não ser tentativa do Lula de tirar, de atrapalhar a coisa. Mas depois da Páscoa, se ainda tiver o número de votos necessários, acho difícil o Hugo Mota não pautar isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.